Amém. Irmãos, eu queria que a igreja abrisse a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 12. Leremos a partir do versículo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Assentados mesmo, faremos menção desse texto, da palavra de Deus. Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava na cidade de Coríntios, ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E o que nos parece menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que nos não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos membros, mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece.
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é... Vamos repetir o último versículo? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Tu és o Deus, Pai, que fala aos nossos corações. É Tu, Deus, que nos conduz. É Tu, Deus, que nos fortalece. É Tu, Deus, que nos dá sempre a palavra que precisamos ouvir. Por isso, Deus, rogamos a Ti, Pai, misericórdia para as nossas vidas, porque queremos ouvir mais uma vez a Tua palavra, Senhor, para que possamos, Deus, ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos, Pai, que o homem Jonas, Pai, venha se calar, Deus, e que a Tua palavra venha ser ministrada nesta noite, para que a Tua igreja seja edificada. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando. É em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Jesus. No ano de 2015, eu fiz uma forma diferente de avaliar os meus alunos e eu dei para eles temas com relação a determinadas situações da nossa sociedade hoje e falava para eles que eles tinham que pegar esses temas e trabalhar esses temas. E aí, um determinado dia, o dia da apresentação, eles não iriam apresentar, mas eu iria fazer perguntas para eles com relação aos temas. E todos eles teriam que ler o trabalho todo, porque aluno, tem o costume de ser muito preguiçoso, eles dividem entre eles. Não, eu vou ler da página 1, página 2. Eu vou ler 4. Eu falei assim, eu vou chegar e vou perguntar para o grupo todo para saber sobre o tema. Então, se vocês deixarem de ler alguma coisa, o grupo todo vai ser prejudicado. E aí você acha o seguinte, então todo mundo vai ler o tema, né? Nós achamos assim, todo mundo vai ler o tema, todo mundo vai chegar num dia e vai estar dominando o assunto, né? Não, irmãos. Eu falei até com eles que eles gostam de testar o professor. Quando chegou no dia, aconteceu o quê? Coloquei eles numa sala, e aí eles não apresentavam para a turma, apresentavam somente para mim, e aí comecei a indagar eles sobre os temas, e aí pude perceber que parte deles não tinham dominado o assunto, alguns não tinham nem mesmo lido sobre o assunto, e aí, entre eles começa a discussão. Foi tua culpa, você não leu, foi tua culpa. Eu não falei que era para você. Professor, olha só, eu dei trabalho para ele ler, mas ele não leu, a culpa é dele. E aí eu esperava a discussão deles, entre eles, e aí a gente percebia que uns que se dedicavam mais ficavam muito chateados, e aí acontecia que no final eu sempre dava a palavra, dava mais uma semana, né, o professor sempre tem que ter um coração bondoso, a gente sempre dá mais uma semana, e aí eu dava mais uma semana para eles, e eu falava para eles o seguinte, quando um erra no grupo, todos erram. Quando um acerta, todos acertam. Então, faltou planejamento, faltou reuniões. E aí, se um não dominava o assunto, todos não dominavam, porque todos erraram. E a realidade, irmãos, que um dos princípios da vida é nós sabermos
nos relacionarmos com as outras pessoas. E principalmente dentro da igreja. Quando nós falamos sobre fundamentos de uma vida cristã saudável, nós vamos falar sobre determinadas características do cristão que ela precisa estar presente na minha vida e na tua vida, como homens e mulheres de Deus. Se eu olho para essa igreja, os irmãos podem perceber que nós estamos vendo somente uma coluna. Mas se eu olho para essa igreja, e nós da liderança, nós sabemos disso, essa igreja, ela não tem somente uma coluna. Ela tem várias colunas e tem também cintas em cima para segurar essa laje. Que uma laje dessa espessura não poderia ficar sem uma cinta. Nós estamos debaixo desse templo, nós estamos aqui, nós acreditamos que nós estamos seguros, porque nós sabemos que existe a cinta, existe as colunas, existem sapatas firmes, e a vida cristã é a mesma coisa. Se nós não tivermos princípios, características como vida de oração, leitura constante da palavra e bom relacionamento com os nossos irmãos, vai estar faltando alguma coisa. E o texto do apóstolo Paulo que nós lemos nos fala um pouco sobre essa questão da comunhão. O Alexandre é botafoguense. Eu sou flamenguista. Uma diferença simples, mas que pode causar grandes dificuldades para nós dois. Se nós não sabermos lidar, se nós não sabermos caminhar em comunhão. Durante esse ano, eu e nosso irmão Diácono Vinícius, nós assumimos a liderança do Ministério de Louvor, e na primeira reunião que nós tivemos, nós falamos que iremos trabalhar durante todo o ano de 2016 com essas características, a questão da leitura da palavra, a questão da vida de oração e a questão de uma vida de comunhão constante, porque nós entendemos que nós não precisamos inventar a roda. Nós entendemos que esses são princípios na vida de qualquer cristão, e quando esses princípios são colocados em prática, nós temos condições de viver uma vida onde possamos alcançar êxito em todas as áreas. Então, quando eu e Alexandre, nós temos as nossas diferenças, seja até na coisa com relação a torcer por times diferentes, nós precisamos resolver. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que Deus trabalhou essa questão com relação à primeira carta aos Coríntios? E é esse texto com relação à unidade da igreja. Estamos em janeiro. Nós temos aí todo o ano pela frente. E caminhar juntos não quer dizer que nós não vamos enfrentar diferenças. A grande questão é como nós vamos saber lidar com essas diferenças. A grande questão é que precisamos entender e precisamos perceber que eu preciso do Lincoln e Lincoln precisa de mim. Eu preciso compreender que ser crente, que ser cristão, que ser filho de Deus é reconhecer que no Jaci está o meu irmão em Cristo. Enquanto eu não perceber isso que é fundamento da palavra de Deus, isso que é fundamento de uma vida cristã saudável, eu vou ter muitas dificuldades de entender o projeto de Deus para com a minha vida. O texto que nós lemos nos fala com relação a uma igreja que passava por determinadas dificuldades de unidade. Se nós formos ter uma visão macro de 1 Coríntios, se nós não olharmos somente alguns textos isolados, mas nós temos a visão macro de 1 Coríntios, nós vamos perceber que Paulo está tratando a questão de quê? Paulo está tratando a questão da unidade da igreja, desde o início. Porque alguns na igreja falavam só, eu sou de Pedro, sou de Cefas. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Não,
Eu sou de Cristo. Havia uma contenda dentro da igreja, onde as pessoas elas não estavam caminhando bem, a ponto de Paulo chamar aquela igreja, dentro algumas pessoas que estavam presentes na igreja, como crentes carnais, crentes que não sabiam lidar com as diferenças, crentes que não sabiam lidar com as adversidades da comunhão, da unidade da igreja. A ponto de determinada situação, alguém querer colocar um irmão na justiça. É isso mesmo. Parece que nós estamos vivendo no século 21, esse texto lá, no primeiro século. E Paulo, ele busca tratar a igreja. Ele busca demonstrar à igreja a importância da unidade. Ele busca demonstrar à igreja a importância da comunhão, de caminhar juntos. Jesus Cristo nos fala, o próprio Cristo nos fala no capítulo 17 de João, que nós somos conhecidos pela nossa unidade. Se não há unidade no nosso meio, se não há o desejo de caminhar junto do nosso meio, nós seremos igual ao mundo. Quantas são as pessoas na nossa vida intelectual que têm inveja de nós? Quantas são as pessoas na nossa vida profissional que não desejam o nosso sucesso? Quantas são as pessoas que não desejam o nosso êxito? Mas isso tem que acontecer lá fora, irmãos. Porque as pessoas que estão lá fora, elas ainda não tiveram encontro com Cristo. Aqui na igreja não. Aqui na igreja é lugar onde tem que prevalecer o amor. Porque Jesus Cristo nos amou para que nós amássemos os nossos irmãos. E o texto, ele nos fala e nos mostra algumas verdades que a gente precisa entender. Ele fala a partir do verso 12 o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não tem um só membro, mas muitos. Todas as diferenças, elas terminam na cruz. Todas as diferenças, elas terminam em Cristo. Todas as diferenças, elas terminam porque nós fomos batizados no Espírito Santo. E algumas pessoas entendem com relação à questão de batismo com o Espírito Santo, é simplesmente o fato de falarmos em língua, e nós não vamos entrar nesse mérito, mas ser batizado pelo Espírito Santo significa ser capacitado por Deus para vivermos uma vida que faça verdadeiramente a diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Ser capacitado pelo Espírito Santo é saber entender a dificuldade dos nossos irmãos, saber entender que nós não somos perfeitos, saber entender que nós temos as nossas limitações e que os nossos irmãos também têm as suas limitações, e entendendo isso, nós dizemos para os nossos irmãos: eu sei que você tem essa dificuldade, mas mesmo com isso nós vamos caminhar juntos, porque nós temos que chegar juntos até a linha de chegada. Sermos um só corpo não quer dizer que nós não iremos enfrentar dificuldade. Ser um só corpo quer dizer que nós iremos alcançar a vitória em todas elas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já tive momentos de minha vida muito difíceis.
E eu tenho certeza que Deus usou pessoas para me sustentar. E você sabe também disso. Você sabe que teve momentos muito ruins na tua vida, que Deus usou pessoas para te fortalecer. Que Deus usou pessoas para te ajudar a caminhar. Por isso, nós falávamos na quinta-feira, na mensagem de quinta-feira, como nos falava com relação ao profeta Jonas, nós falávamos que o texto nos ensina que Jonas queria valorizar o seu desejo, o seu coração. Deus mostrou para ele que aquilo que mais importa eram as pessoas. O que importa para nossas vidas, para nós vivermos uma comunhão como o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Um só Espírito. O que falta para o nosso coração? O que falta, irmãos? Cada um de nós valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado. Valorizar mais as pessoas que estão caminhando junto conosco. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Trocentas vezes eu já comecei a aprender a tocar violão. Imagine se a igreja dependesse de mim, Alexandre, para tocar violão. Nós iríamos cantar só a capela. Né, Lincoln? Alexandre, Lincoln, até o Vinícius já foi meu professor, meus professores de violão. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos deles. Nós precisamos deles. Eu preciso do Tiago, preciso do Arthur, eu preciso do Diácono Eduardo. Eu preciso. Quantas são as dificuldades de nós reconhecermos isso? Quantas são as vezes que nós falamos, nós achamos que nós não necessitamos. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, todos necessitamos uns dos outros, porque fazemos parte do mesmo corpo. No verso 18 do capítulo 12, ele nos diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Quem colocou cada membro do corpo nesta igreja, irmãos? Quem? Foi Deus. Por isso a nossa responsabilidade de valorizarmos a todos, de não menosprezarmos a ninguém. Paulo continua falando nesse capítulo, dizendo o seguinte, existem pessoas que estão à frente. Existem pessoas como o presbítero Anderson, como o presbítero Jonas, como o diácono Vinícius, que estão à frente. São pessoas que, por estar nessa posição, por muitas vezes têm mais honra do que aqueles que estão sentados no banco. Aquele irmão humilde que está lá, quietinho na dele. Mas o apóstolo Paulo falou o seguinte, todos eles têm uma função no corpo de Cristo. Todos eles têm uma função no corpo de Cristo. Ou seja, ninguém deve ser menosprezado. Ninguém deve ser deixado de lado. Ninguém. Todos precisam ser valorizados, porque foi Deus que colocou naquele lugar. Não foi o presbítero João, não foi o presbítero Anderson, não foi o pastor André, não foi o pastor Jefferson, não foi nenhum de nós quem colocou cada pessoa nesta igreja. Foi o Espírito Santo de Deus agindo através de nós. Nós precisamos compreender esta realidade. Algumas vezes nós achamos que é a nossa capacidade, algumas vezes nós achamos que é o nosso eu. E nós precisamos entender que nós somos usados por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. E Paulo fala, foi Deus que colocou a Almi aí. Foi Deus que colocou Elias. Foi Deus que colocou a Tainamara. Foi Deus que colocou a Hilda. Foi Deus. Foi Deus. Não foi você. Não foi você. E o apóstolo continua dizendo o seguinte, no versículo 22, pelo contrário, os membros de corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqueles
que nós descartamos não são descartados por Deus. Aqueles que nós achamos que não têm importância, Deus se importa com eles. Viver a comunhão, viver a realidade, é caminhar juntos. Dia 11 de dezembro de 2015. Um dia muito feliz para mim. E para a Andréia. Dia do nosso casamento. E qual a nossa preocupação? Qual era o motivo de oração? Nosso motivo de oração é que a igreja estivesse presente. Por quê, irmãos? Por que se importar tanto com que a igreja estivesse presente? Porque o texto nos fala no verso 26 que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e também nós devemos sofrer com aqueles que sofrem. E aí, essa era a minha preocupação. E aí a minha oração, e eu falava isso com Deus, eu pedia isso para Deus, eu falei, Senhor, Tu sabe que quantas vezes foram irmãs e irmãos orando pela minha vida, quantas foram as vezes que as pessoas ajoelharam para que tanto eu como a Andréia nós viéssemos a nos casar, para que nós encontrássemos uma pessoa certa, porque eu sei disso, irmãos. Eu sei que tem irmãos que nunca falaram comigo que estavam orando pela minha vida, mas eu sei que tem irmãos que estavam orando pela minha vida. Eu tenho essa consciência, porque eu sei que nessa igreja tem irmãos que me amam, e eu sei que por esse amor que eles têm pela minha vida, essas pessoas sempre estão orando por mim, entendendo a importância da oração. Como também, quando nós estamos orando, Deus por muitas vezes nos traz à memória alguma pessoa da igreja, e nós não sabemos o porquê, Deus nos traz à memória essa pessoa, mas nós clamamos por essa pessoa, nós buscamos a Deus por essa pessoa, porque amamos essa pessoa, porque nós somos parte do mesmo corpo. Então naquele dia, nós podemos perceber aqui, alguns dizem quase 500 pessoas, eu não contei, quase 500 pessoas. Aí a preocupação, Jesus. Nós oramos, não oramos, irmãos? Oramos, né? Oramos. Aí, será que o salgado vai dar? Será que o suco vai dar? Será que o refrigerante vai dar? São Simão quase todo veio, Alexandre. Mas aí Deus supriu. E aí, eu pude me alegrar porque os meus irmãos em Cristo se alegraram comigo, irmãos. Se alegrar com aqueles que se alegram, ou se entristecer com aqueles que se entristecem. Há pouco tempo nós perdemos o nosso irmão presbítero Ângelo. E aí, em uma visita que nós fizemos, a última visita estava eu, nosso irmão diácono Vinícius, a Andréia, nosso irmão diácono Wagner, a Josi. A última visita que nós fizemos para ele, e ele falava o seguinte, relatou para nós o sonho, né Wagner? Relatou para nós o sonho que ele teve, e falava que em pouco tempo ele iria sair dali. E aí, nós naquele momento, depois daquele relato, daquele sonho, um sonho que, de certa forma, era uma mensagem de despedida para nós. Ele pediu para que nós cantássemos um hino, Eu Te Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E nós cantamos aquele hino ali, um hino de alegria, mas o nosso coração se encontrava triste, com sofrimento, porque nós somos irmãos em Cristo. O sofrimento do presbítero Ângelo ali no leito daquele hospital também era o nosso sofrimento, porque nós somos corpo. E quando nós somos corpo, nós percebemos a tristeza uns dos outros. E naquele momento, irmãos, Deus não tratou somente o coração do presbítero Ângelo, mas também tratou o nosso coração, nos fortalecendo.
e demonstrando para cada um de nós a importância de nós valorizarmos os nossos irmãos. E aí, como é que isso acontece, irmãos? Como é que nós podemos, no mundo tão egoísta, no mundo tão individualista, como nós podemos valorizar os nossos irmãos, como nós podemos dar importância àquilo que merece importância? Paulo demonstra qual é o segredo. O segredo é simples: o amor. Ele começa dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, que eu seja o maior homem intelectual do mundo, que tenha o maior conhecimento do mundo, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu seja aquele que distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso terá proveito. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Unidade, comunhão, caminhar juntos é viver o amor de Deus. E é algo interessante que o apóstolo Paulo, ao terminar esse texto, ele diz o seguinte, falando com relação à questão do nosso ministério, do nosso trabalho, da nossa dedicação à obra de Deus. Ele nos fala que aqui nós temos fé, nós temos esperança, nós temos amor. Mas tanto a fé como a esperança vai se acabar quando nós estivermos na glória. Mas na glória permanecerá o amor. Irmãos, o amor perdoa. O amor nos ajuda a caminhar mais uma légua. O amor nos capacita a entender a dificuldade dos nossos irmãos. O amor nos ajuda a deixar o nosso eu de lado e colocar aquele que está caminhando junto conosco como sendo alguém muito especial sobre as nossas vidas. Por isso, no ano de desafio, o ano de 2016, um ano de muito trabalho, um ano de muitas realizações no nome de Jesus, será um ano onde nós iremos viver uma unidade em Cristo Jesus. Será um ano onde nós iremos superar todas as dificuldades de relacionamentos. Será um ano onde nós não deixaremos o nosso eu prevalecer. Mas será um ano onde o amor de Cristo irá nos ensinar a sofrer em determinados momentos, a acreditar que pode haver mudança e a esperar esta mudança, porque com amor tudo nós podemos suportar, somente com amor. Feche teus olhos neste momento. Fale com Deus.